Ela venceu o vício, reconstruiu a vida e dormia tranquila no próprio lar. Mas a pessoa mais perigosa da sua vida não estava na rua. Estava do lado dela, na cama. Olá pessoal, eu sou Daniele Vendramini, bem-vindos ao canal Serial Crimes, o canal que não deixa nenhum caso esfriar. Gente, o caso de hoje me tirou o sono, é sério. Porque não é sobre um serial killer desconhecido, não é sobre um estranho nas sombras, é sobre o homem que deveria ser o maior porto seguro da vida dessa mulher. O marido. Aquele que jurou protegê-la. Fica aqui comigo até o final, porque tem um detalhe nesse caso, um detalhe minúsculo, absurdo, que foi o que colocou esse homem atrás das grades. E quando você souber qual foi esse detalhe, você vai entender por que esse caso é tão perturbador. E se você ainda não segue o canal, clica em seguir agora, porque a gente está aqui toda semana com histórias que você não encontra em outro lugar. E vamos ao caso. Para entender a tragédia, você precisa primeiro conhecer Nicole. Nicole Pitts nasceu em 26 de fevereiro de 1973, no condado de King, em Washington, nos Estados Unidos. Filha única de um casamento que não durou, ela cresceu dividida entre a ausência do pai e a mãe que trabalhava longe como aeromoça e os cuidados da avó. Ela era atlética, comunicativa, cheia de amigos, mas a adolescência trouxe um peso que ela não soube carregar sozinha. Com os pais se separando, com a mãe viajando, com a avó sem perceber os sinais, Nicole começou a beber. Não como adolescente experimentando, mas como alguém tentando apagar uma dor que não tinha nome. O álcool foi se tornando refúgio, depois prisão. Por anos ele destruiu silenciosamente a saúde física e mental de Nicole, inclusive comprometendo de forma irreversível sua capacidade de ter filhos. Uma perda que ela carregaria para sempre. E quando a verdade veio à tona, foi a mãe, Gayle, que entrou em campo. Ela não apenas mandou a filha para a terapia, ela foi junto. Às reuniões do AA, às consultas, a cada passo. E essa parceria entre mãe e filha seria um dos pontos mais tocantes e mais centrais de toda essa história. Nicole venceu o vício, voltou a estudar relações públicas, depois gestão, conseguiu emprego em uma grande empresa de telecomunicações e virou instrutora de academia. Tornou-se ela mesma uma liderança nas reuniões do Alcoólicos Anônimos, ajudando outras pessoas a encontrar o caminho que ela havia trilhado. E foi numa academia que Nicole conheceu David Pitts, alto, cuidadoso com o corpo, 4 anos mais novo. Ele frequentava as aulas dela e a atração foi imediata e mútua. Namoraram por quase 8 anos antes de oficializarem a união em 2002, numa cerimônia simples e bonita no Havaí, só com as pessoas mais próximas. Foram morar em Linwood, em Washington, compraram um apartamento e Nicole encheu aquele lar de amor. Cozinhava com prazer, recebia amigos, cuidava dos cachorros com carinho de quem não pôde ter filhos biológicos, mas sabe dar amor sem medida. Os vizinhos os descreviam como o casal dos sonhos, sempre juntos, sempre sorrindo, sempre caminhando com os cachorros juntos, mas por trás daquela fachada perfeita, a realidade era muito diferente. O David ele nunca segurou um emprego por muito tempo, ele frequentava bares, boates, enquanto Nicole trabalhava, às vezes até em 2 empregos ao mesmo tempo. Ele gastava o dinheiro dela com bebidas, com outras mulheres, e Nicole tentava convencê-lo a mudar. Ela pedia que ele fosse às reuniões do AA, tentava mostrar o caminho que ela própria havia percorrido. Só que ele ria dela. A chamava de chata, de complexada. E a Gayle, a mãe de Nicole, sabia de tudo. Ela implorava para que a filha saísse daquela relação, mas Nicole amava o David. E quem ama, espera. Quem ama, acredita que a pessoa vai mudar. Mas em janeiro de 2006, Nicole estava passando por um período difícil. Havia sofrido uma lesão nas costas e ela começou a tomar analgésicos muito fortes. Poucos dias antes de completar 33 anos, ela descobriu que David havia trazido uma amante, uma mulher chamada Jane, gente, para dentro da casa deles. Ela chegou sem avisar e os encontrou lá. A briga que se seguiu foi séria. A Nicole ligou para a mãe e contou tudo, como ela sempre fazia. Na noite de 27 de janeiro de 2006, sexta-feira, Nicole saiu para comer
E um recibo encontrado no carro dela mostrava que ela havia comprado um lanche em torno das 18 horas. Então ela voltou para casa. Depois disso, ninguém mais a viu com vida. David Pitts afirmou à polícia que chegou em casa por volta da meia-noite depois do trabalho e disse que encontrou Nicole dormindo, deu uma boa noite e simplesmente foi deitar. E na manhã seguinte, ela não estava mais lá. Ele achou que ela ainda estava brava com ele por causa da briga. Ele falou para a polícia que esperou, que ligou para ela mais uma vez, mas os peritos forenses descobriram algo crucial. Quando o corpo de Nicole foi encontrado, a comida que ela havia ingerido às 18 horas estava completamente não digerida. Isso significa que ela foi morta em até 6 horas depois de comer. E no dia 28 de janeiro, Nicole não foi à reunião do AA, onde ela era líder e inspiração do grupo. Ela não apareceu no trabalho, ela não atendia o celular e foi Gayle quem tocou o alarme. Ela tentou falar com a filha o dia todo, ligou para o David e ele disse que Nicole havia sumido depois da briga, que achava que ela estava com raiva, que havia esperado por ela até o fim do dia. Então a família foi até a polícia, mas levou tempo para o registro ser aceito. Nicole era adulta e não havia passado ainda nem 24 horas do seu sumiço. A busca oficial só começou no segundo dia. Gayle e Rod, que era o padrasto dela, pegaram o primeiro avião para Linwood e fizeram o que a polícia demorou para fazer. Saíram nas ruas, colaram cartazes, pediram ajuda nas redes sociais. A polícia buscava também o carro da Nicole, que era um Volkswagen Polo cinza, porque desaparecer sem o carro seria impossível. Era como se ela tivesse simplesmente ido embora. E cerca de 9 dias após o desaparecimento, um homem que fazia sua corrida matinal decidiu tomar um atalho por uma área pouco conhecida de Bury, perto do aeroporto. Um lugar com mato fechado, esquecido. Ali entre os arbustos, ele encontrou o corpo de uma mulher jovem, nua, largada na lama, com marcas de espancamentos nos joelhos, nos cotovelos e no rosto. A causa da morte foi asfixia por estrangulamento. E havia um detalhe desconcertante no corpo de Nicole. Ela usava um protetor bucal, que é uma plaquinha de silicone que o dentista havia receitado havia pouco tempo para tratar o bruxismo, que é o ranger involuntário de dentes que ela havia desenvolvido por causa do estresse. Uma plaquinha que ela usava apenas para dormir, que ela jamais usaria na rua. Os investigadores chegaram a uma conclusão perturbadora. Nicole havia sido assassinada no próprio apartamento, enquanto ela dormia. Quando Gayle foi ao necrotério para reconhecer o corpo da filha, ela desmaiou. Precisou de atendimento médico. E o David? O David não pareceu abalado. Sua reação pareceu estranha para quem estava ao redor, fria, ensaiada. Mas na época ninguém quis julgar, afinal, cada um manifesta o luto à sua maneira. E a polícia encontrou o Volkswagen de Nicole apenas 3 semanas depois no estacionamento. O veículo estava parado há tanto tempo que o segurança do local se incomodou. E quando os peritos analisaram o carro, o que encontraram foi mais revelador do que qualquer evidência física. Não havia sangue, não havia sinais de luta, não havia impressões digitais de terceiro. Havia apenas as digitais de Nicole e as de David. E o DNA de David estava presente em quantidade muito maior do que o da própria dona do carro. Mas como nenhuma prova era suficiente para uma prisão imediata, os investigadores decidiram montar o quebra-cabeça pacientemente. Primeiro, câmeras de um posto de gasolina registraram alguém usando o cartão da Nicole depois do desaparecimento. E a pessoa usava boné e óculos escuros. Mas a altura e o físico coincidiam com David. Segundo, o registro de ligações mostrou que David tentou contato com Nicole apenas uma vez depois de registrar o desaparecimento. Uma vez. Para a esposa desaparecida que ele dizia amar. Terceiro, o celular de Nicole foi ativado numa manhã de sábado, a partir do local do trabalho do David. Quarto, a aliança de casamento de Nicole, que ela nunca tirava, foi encontrada na cômoda do quarto deles. Quinto, o banco do motorista no carro de Nicole estava ajustado para alguém muito mais alto que ela. E a sexta pista
Foi a tecnologia de rastreamento do celular revelou que nos dias seguintes ao crime, o aparelho de Nicole foi usado em diferentes bairros de Seattle. Em todos esses pontos, no mesmo horário, havia também o sinal de David. Cada peça sozinha era insuficiente, mas juntas formavam um retrato de um crime frio, calculado e de um criminoso que achava que havia cometido o crime perfeito. Por 6 anos, David Pitts viveu em liberdade. Nos primeiros meses, fingia participar das buscas, depois simplesmente sumiu. Cortou contato com a Gail e o Rod, mudou de cidade, começou a vida, recebeu um seguro de vida depois da morte de Nicole e gastou esse dinheiro com a Jane, a amante que ele havia levado para dentro do apartamento do casal. Ele casou de novo, ele teve um filho, gente. Justamente o filho que ele havia cobrado de Nicole, a esposa infértil. E Gail. Gail Schneider não dormia. Rod, seu marido, descreveu no tribunal o que era viver esses anos, ver a esposa caminhar pelos corredores da casa de madrugada chorando, incapaz de fechar os olhos, sabendo que o assassino da filha estava solto, vivendo, sorrindo. Ela ligava para os investigadores todo mês por 6 anos, para garantir que ninguém esquecesse, para garantir que o nome de Nicole não morresse dentro das gavetas da burocracia. E em março de 2012, 6 anos e 2 meses depois do crime, Martin David Pitts foi preso. Os avanços em tecnologia de DNA que permitiram reanalisar as evidências do carro, combinados com os registros telefônicos, os dados de localização e todo o histórico de comportamentos suspeitos, foram finalmente suficientes para que os promotores de King County se sentissem seguros para levar o caso a julgamento. David foi detido e aquele homem que havia convivido durante anos com a certeza de ter cometido aquele crime perfeito, ficou sem palavras quando as algemas fecharam nos pulsos. E no julgamento ele continuou negando tudo, nem chegou a depor. O advogado dele simplesmente impediu o depoimento dele. A defesa tentou primeiro dizer que as evidências eram circunstanciais. Quando ficou claro que eram numerosas demais, mudaram a estratégia, claro. Tentaram fazer de David uma vítima. Alegaram que Nicole havia recaído no vício, que a vida com ela era insuportável, que talvez um traficante a tivesse matado. O júri deliberou por 1 dia e meio. Em 14 de outubro de 2013, Martin David Pitts foi declarado culpado de homicídio em 2º grau. Ele não demonstrou nenhuma reação quando o veredito foi lido. E em 7 de novembro de 2013, o juiz Hayden o sentenciou à pena máxima prevista pela lei, 18 anos e alguns meses de prisão. No tribunal antes da sentença, Gail Schneider se levantou para falar. E o que ela disse foi ao mesmo tempo a coisa mais dolorosa e a mais poderosa que você pode ouvir de uma mãe que perdeu uma filha dessa forma. Ela falou o seguinte: eu deixei David tomar minha vida por 7 anos e meio, mas eu perdoo. Não vou deixar você tomar mais nada de mim. Gente, ela perdoou, não porque ele merecia, mas porque ela precisava viver. Gente, eu fico aqui, depois de pesquisar esse caso todo, e me pergunto, o que aconteceu com Nicole Pitts poderia ter sido evitado? Ela venceu o vício, ela reconstruiu a vida, tinha amigos, tinha propósito, tinha uma mãe que amava sem limite. Ela ajudava outras pessoas a se levantarem quando não conseguiam mais se erguer sozinhas. E ela morreu dormindo no próprio lar, pela pessoa que deveria ser o seu lar. 6 anos, esse homem viveu em liberdade, casou de novo, teve filho, recomeçou a vida, enquanto a Gail ligava todo dia 28 de cada mês para não deixar o nome da filha morrer. A justiça veio, mas aqui vem a pergunta. 18 anos são suficientes para alguém que olhou nos olhos da própria esposa enquanto a sufocava com as mãos? Para alguém que carregou o corpo dela 30 quilômetros e a jogou no matagal como se fosse lixo? Para alguém que passou os 6 anos seguintes gastando o seguro da vida dela com uma amante? Eu não tenho essa resposta. E acho que Gail também não tem. O que eu sei é que Nicole merecia muito mais. Ela merecia envelhecer. Ela merecia ver a mãe envelhecendo. Ela merecia os cachorros que ela amava, as amigas que ela tinha, os aniversários que viriam. E eu fico aqui me perguntando,
Quantas Nicoles existem por aí invisíveis dentro de casamentos que parecem perfeitos por fora? Se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você está passando por isso, fale, não fique em silêncio. A Nicole ficou. E o silêncio tem um preço que nenhuma de nós deveria pagar. Esse canal existe para isso, para lembrar, para não deixar esfriar, para dar voz às que não podem mais falar. Eu sou Daniele Vendramini e esse aqui foi o Serial Crimes. Fiquem bem, mas com os olhos bem abertos.